Lembra da reunião golpista, mané? Então, faz 2 anos hoje, eu acho que vale a gente passar um trechinho só para matar saudade, só para lembrar do que se trata, tá ligado? Antes das eleições, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece. Quem tá falando é o general Augusto Heleno, falando, se for para dar golpe, tem que dar golpe antes da eleição. Se tiver eleição, a gente perde. É basicamente isso aí que ele tá reconhecendo, né? Ele tava certo, o resultado foi esse mesmo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições. Cara, como é que alguém filma isso, né, mano? Como que o cara... Porra, mano, por que os caras filmaram isso? Eles são muito burros. Na moral, que se foda. Tem mais que arder todo mundo na cadeia mesmo. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. 2 anos da reunião golpista. A fatídica reunião aí em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu corpo de ministro à época discutiram um golpe de Estado completa 2 anos hoje. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto em julho de 2022 e contou com diversas declarações dos participantes sobre a necessidade de colocar em prática um plano antes das eleições que ocorreriam em outubro daquele ano e dariam a vitória ao atual presidente Lula. 2 anos depois, as diligências que ganharam força após os atentados do 8 de janeiro continuam em andamento sob a guarda do Supremo. Os principais participantes, como Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, que na época era ministro da Defesa, e o ex-ministro Anderson Torres, continuam impunes em relação ao caso. Torres chegou a ser preso, né? Tinha minuta golpista na casa dele e tudo mais, mas ele foi preso em razão de ter viajado para os Estados Unidos e supostamente ter se omitido no dia dos atentados, quando já tinha deixado o posto de ministro da Justiça e era secretário de Segurança Pública de Brasília em época, no Distrito Federal. Na mesma reunião, Bolsonaro acusou o Supremo de intervir nas eleições para colaborar com a vitória do presidente Lula. Abre aspas. Porque os caras estão preparando tudo para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. E nunca mostrou. E, bom, ainda sobre esse rolê aí, a Polícia Federal está preparando mais más notícias para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que essa semana ele foi indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro no caso das joias sauditas. Os investigadores pretendem concluir em breve um relatório final de outra frente de apuração. Nessa nova investigação, Bolsonaro pode ser alvo de novos indiciamentos, desta vez por crimes considerados ainda mais graves, como golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Olha só, estão deixando a gente sonhar, hein? Os novos indiciamentos do Bolsonaro podem incluir acusações de crimes considerados mais severos do que os das joias ou da fraude no certificado de vacinação. Tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito através de violência ou grave ameaça. Essas acusações, se comprovadas, acarretam penas de 4 a 12 anos de cadeia e 4 a 8 anos de cadeia, respectivamente. Essas acusações não são exatamente novas. Bolsonaro já tinha sido alvo de pedido de indiciamento por esses crimes durante a CPI do 8 de janeiro, que foi concluída em outubro do ano passado no Congresso Nacional. E aí a delação premiada do CID, né, foi crucial nessas investigações conduzidas pela Polícia Federal. CID forneceu vários detalhes que aprofundaram a compreensão dos investigadores sobre toda a conspiração golpista que estava acontecendo. Informações de CID indicam que Bolsonaro tinha conhecimento da minuta golpista e chegou a solicitar mudanças no documento, sugerindo a retirada das menções à prisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas mantendo a do Alexandre de Moraes. Então, Bolsonaro viu uma minuta golpista que pedia a prisão de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e do presidente do Senado. Ele viu
ele leu, ele pediu uma edição, ele falou, não, vamos prender só o Xandão. Segundo o Cid disse em delação premiada. A minuta golpista já havia sido um ponto de referência em outras ações judiciais. Em julho do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral usou o documento para declarar Bolsonaro inelegível, citando o abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores. Aquela reunião que Bolsonaro atacou as urnas na frente de representantes de outro país e não apresentou uma prova. Para que Bolsonaro seja levado ao tribunal e possivelmente condenado pelo plenário do STF ainda nesse ano, é necessário que a Procuradoria-Geral da República haja rapidamente. Ou haja, né? Vamos agir, pelo amor de Deus, Goni. Pelo amor de Deus, não seja outro Aras. No entanto, a equipe do Procurador-Geral da República demonstra cautela demais. Goni e sua equipe têm relutado em acelerar o processo, preocupado com a possibilidade de ser acusado de motivações políticas, especialmente em ano eleitoral. Mas, porra, mano, ano sim, ano não é ano eleitoral, então a gente só vai poder fazer justiça em anos ímpares? A atual investigação da Polícia Federal e as possíveis novas acusações apenas intensificam a crise legal que a família Bolsonaro está vivendo. Bolsonaro mesmo, Jair, já foi indiciado no âmbito da investigação que apura a venda ilegal de joias e o esquema da fraude de cartões de vacina. E é isso, né? Estão deixando a gente sonhar com a cadeia do mito. Tá mais do que na hora desse cara ser preso. Boa tarde, Max. Como é que vai, meu amigo? Tranquilo? E é isso, né? Eu acho que o correto, e eu espero que aconteça nessa ordem, é que a primeira condenação do Bolsonaro seja pela tentativa de golpe ou pela prevaricação durante a pandemia. Eu acho que passaria uma mensagem muito mais importante para a nação, para a sociedade, até para os seguidores dele mais maluco, tá ligado? Não que peculato e com as joias, né, a própria rachadinha, falsificação de caderneta de vacinação, não sejam crimes sérios. Sim, são sérios, mas eu acho que se ele for condenado primeiro por esses crimes, quando a condenação por tentativa de golpe de Estado vier, o público apoiador dele vai estar muito mais leniente com ele, tá ligado? Com a ideia de que tá de boa tentar um golpe no país. Então, acho que ele deveria ser condenado primeiramente ou pela tentativa do golpe de Estado ou pelas mortes, né, que ele causou direto ou indiretamente na pandemia. Vamos lembrar que faz 2 anos da reunião criminosa aí que se deu no Palácio do Planalto, né? E os principais participantes, eu vou dizer o nome de novo, Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, o Braga Neto, que estava ali do lado do Bolsonaro e era candidato a vice, o Anderson Torres, que na época era ministro da Justiça. Então, todos esses continuam impunes em relação a esses casos. E é essa galera que tem que ser presa, majoritariamente. Porque pegar o cara que estava lá no 8 de janeiro, que, porra, era um teleguiado desses caras, né? E o cara tava ali quebrando tudo. Tacar 17 anos de cadeia nesse cara, beleza, pode tacar. Mas tu vai tacar 17 anos de cadeia nele, irmão, Anderson Torres, General Augusto Heleno, o próprio Bolsonaro, esse cara tem que pegar 30. Porque é muito fácil só punir o teleguiado que estava lá, o alienado que estava lá, o gado que estava lá. Então, se a gente está dando 17 anos de cadeia para quem estava no quebra-quebra, irmão, a gente tem que dar 30 para quem estava idealizando, quem estava viabilizando isso, seja através de discurso ou através das lives que fazia, né?